Fala aí galera, bem-vindo ao Pensando Fora da Caixa com Cláudio. Eu sou Cláudio Félix e hoje a gente vai se dividir. Vamos saber o que é esquerda e o que é direita. Uma dúvida muito grande que as pessoas têm tido aqui no Brasil, e isso não é uma coisa que é muito brincadeira, isso é até bem sério. Embora a gente não deveria dar tanta relevância, mas tem muita relevância. Então primeiro a gente vai saber qual que é a definição de esquerda e direita. O espectro político esquerda e direita é um conceito geral de enquadramento de ideologias e partidos. Esquerda e direita são muitas vezes apresentados como opostos, embora um indivíduo ou grupo em particular possa eventualmente assumir uma posição mais à esquerda numa matéria de uma postura de direita ou até mesmo extrema direita. Na França, onde os termos se originaram, a esquerda tem sido chamada o Partido do Movimento e a direita o Partido da Ordem. Aconteceu pela primeira vez na Revolução Francesa, em 1789 e 1799. Com a Assembleia Nacional Constituinte montada para criar uma nova Constituição, as classes mais ricas não gostaram da participação das mais pobres e preferiram não se misturar, sentando separadas do lado direito. Por isso, ao lado esquerdo foi associado a luta pelos direitos dos trabalhadores e o direito ao conservadorismo e à elite francesa. No Brasil, essa divisão se fortaleceu no período da ditadura militar, onde quem apoiou o golpe dos militares era considerado da direita e quem defendia a instauração de um regime socialista é baseado na ideia de Karl Marx, que é a esquerda. Com o tempo, outras divisões apareceram dentro de cada uma dessas ideologias. Hoje, os partidos de direita abrangem conservadores, democratas cristãos, liberais, nacionalistas e ainda nazismo e fascismo na chamada extrema-direita. Na esquerda, temos os social-democratas, progressistas, socialistas democráticos e ambientalistas. Na extrema esquerda, temos movimentos simultaneamente igualitários e autoritários, como movimentos de operários e comunistas, pelo fim da propriedade privada. Há ainda a posição de centro. Esse pensamento consegue defender o capitalismo sem deixar que se preocupar com o lado social, em teoria. A política de centro prega mais tolerância e equilíbrio na sociedade. No entanto, ela pode estar mais alinhada com a política de esquerda ou de direita. A origem desse termo vem da Roma antiga, que descreve a frase: é isso aí, exatamente. Hoje no Brasil a gente usa muito essa política e você percebe que, de certa forma, é muito difícil uma pessoa ser totalmente de esquerda e totalmente de direita. Sempre há princípios básicos de uma e princípios básicos da outra. Ou às vezes uma pessoa fala que é de direita, mas tudo que ela fala que quer que seja feito são coisas defendidas pela esquerda, e assim vice-versa. Às vezes até o próprio político, né, faz muitas ações que não condizem com o lado que ele diz seguir. Isso acontece o tempo inteiro. E às vezes também acontece de projetos que começam na esquerda e terminam na direita. E às vezes tem projetos que começam na direita e termina na esquerda. Para você ver que essa relevância não deveria ser tão levada a sério assim, mas já que estão levando a sério, tem que ficar bem esclarecido. Agora, falar sobre fascismo e nazismo é um pouco exagero falar disso agora. Porém, e falar também de socialismo e comunismo, né, pensando do outro lado. Mas entendam uma coisa: nada começa já grande, ninguém nasce adulto, um ladrão não rouba primeiro um banco, então uma coisa começa pequena. Então, se você defende realmente a ponta da agulha, você acaba defendendo a agulha inteira, porque uma coisa, quando ela começa, ela vai tendo segmento, né? Vai tendo segmento. Isso serve para os dois lados.
Por isso que o ideal é calibrar, é um equilíbrio entre as duas coisas. Eu poderia dizer que até a forma central seria o ideal, como dizem os romanos, né? Mas que a virtude está no meio. Sim, de certa forma, a virtude está realmente no meio, porque você precisa equilibrar entre as duas coisas. Não dá para ficar totalmente de um lado e não dá para ficar totalmente de outro. Isso eu estou falando relacionado às pessoas, tá? Não da classe política, que as pessoas não deveriam envolver nisso. Isso é uma questão política apenas. Eu acho que nenhuma pessoa pode se submeter a querer ser de direita ou de esquerda, porque nós somos o povo, nós temos que estar juntos e querer o que é melhor para a nossa nação. E não querer achar que por exemplo, senão eles usam isso contra nós. Por exemplo, a direita faz um projeto, a esquerda veta. A esquerda faz um projeto e a direita veta. Eles fazem um projeto que beneficia eles próprios, todos eles votam junto e eles aumentam salário, ajuda de custo e etc. E o povo vai ficando para trás. O povo só vai gerando inflação, o problema da economia vai aumentando, a miséria e a fome e aquelas coisas que quando surgiu essa ideia de direita e esquerda lá na França no século XVIII, com os gerondinos e os jacobinos, era uma situação totalmente diferente. Nós não podemos deixar os privilégios voltarem. Os privilégios estão voltando. E aí não adiantou nada aquela guerra toda. Lá foi um caso diferente. Lá surgiu essa ideia de esquerda e direita, porque há séculos nunca havia convivência entre nobres e plebeus. Né? Existia até uma lei que chamava estamental. Quem nasceu no meio da nobreza é nobre. Vai ser nobre para sempre. Não, lá não tinha mudança de classe. O plebeu ia ser sempre plebeu. Também não teria como chegar a outra classe, né? Mas isso aconteceu exatamente por causa disso. Só que lá também tem uma outra questão. Eles ainda estavam formando a Constituição. Ainda não tinha nem república. O Brasil já tem república, o Brasil já tem a Constituição formada. O que eles têm que fazer aqui é seguir a Constituição para manter a república e manter os direitos que já foram conquistados desde aquela época lá do século XVIII, que é o mesmo modelo, né? A gente usa aqui praticamente o mesmo modelo, o modelo dos iluministas. Então, é esse modelo que tem que ficar, os três poderes ali, cada um com a sua parte, mas não podemos deixar os privilégios voltarem, a desigualdade aumentar demais, a fome tomar conta, né? Porque fome sempre teve, sempre está tendo, mas não deveria. Mas um pouco disso também é um pouco de descuido, né? Um pouco de desleixo mesmo, porque o que se faz ainda é muito pouco para combater a fome e a linha abaixo da pobreza, né? É muito pouco, dá para fazer melhor. Agora, se o povo ficar comprando uma briga que não é dele, que essa briga de direita e esquerda não é do povo. Isso é da classe política apenas. Isso não tem nada a ver com a população, né? Mas somos apoiadores. Apoiadores de quê? Você tem que ser apoiador do povo, das pessoas, né? Só para você ter uma ideia, isso pode complicar muito a situação do país. Por quê? A Revolução Francesa, que foi a mais importante, ela só foi possível por causa de uma série de questões. Primeiro, o pão lá na França chegou a custar o preço de um salário, ou seja, se fosse hoje seria quase R$ 1.000 um saquinho de pão, que era o principal alimento. Então, no nosso caso aqui seria o arroz, chegaria a quase R$ 1.000, se fosse hoje, né? Tinha outra coisa, a nobreza e o clero não tinham direitos políticos e o rei mandava em tudo sozinho porque era absolutismo na época. Então, eles também queriam uma fatia desse bolo, eles queriam poder mandar na política, queria mais privilégio do que já tinha, que eles não pagavam imposto, não fazia nada. Porém, a burguesia, que também era rica, eram três classes de burguesia, tinha a burguesia mais alta, eles tinham dinheiro, tinham tudo, mas não tinha título de nobreza por causa daquela lei que eu citei agora há pouco. Então eles não tinham nobreza e também não tinham vínculo com a política. E isso para eles era terrível, era uma vida falsa que eles tinham. Então eles também estavam interessados. Então era o povo passando fome, os grandões lá de cima também querendo diminuir o poder do rei, e a nobreza embaixo querendo também os direitos dela. Tanto que surgiu os direitos de propriedade para poder comprar novas propriedades.
o direito do homem, do cidadão. Então foram vários direitos ali naquela Constituinte, mas essa ideia de direita e esquerda foi para montar a primeira Constituinte, depois que fundaram lá a monarquia constitucional. Então, assim, não era nem para ter tido segmento, e isso só aconteceu também porque os nobres achavam que eles eram demais para se sentar ao lado de pessoas mais pobres. E isso era a grande verdade. Né? Tinha um grupo que se chamava sans-culottes, significa em francês sem calças, quer dizer, nem calça eles poderiam comprar. De certa forma, era exatamente isso mesmo. Quer dizer, é isso. Né? Então, assim, a gente precisa repensar essa questão das pessoas estarem brigando na rua, brigando na internet, escolhendo um lado. O lado nosso é Brasil. Uma nação é formada de pessoas, um grupo de pessoas que falam o mesmo idioma, que vivem no mesmo lugar. Né? Lógico que tem pessoas aqui que falam outro idioma, mas tudo forma uma nação. Tudo forma uma nação, é um grupo de pessoas dentro do mesmo território. A nação é o grupo inteiro. Então, assim, imagine, se lá na França precisou chegar a esse ponto para ter mudança, imagine se o povo ainda fosse dividido. Nunca ia acontecer nada. Então, o povo não pode se dividir. O povo tem que estar unido. O povo tem que estar no meio disso tudo. O povo não tem que estar nem na esquerda e nem na direita. Uma outra coisa que a Revolução Francesa mostrou, que bons revolucionários não são bons líderes, como aconteceu com Maximilien Jean-Pierre, né, que depois teve que ser morto pelos próprios amigos. E assim com vários, né? Napoleão Bonaparte, que veio como bom moço, deu o golpe do 18 Brumário e depois quis dominar o mundo, achando que era o dono do mundo também. Então são muitas coisas que as pessoas precisam entender, que tem muitas pessoas que parecem ser bom samaritano, mas isso é até o poder. Ou seja, um candidato e um político já eleito são duas pessoas diferentes. E isso você precisa aprender, ter certeza disso. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E eu vou deixar aqui no final um resumo da Revolução Francesa. Show de bola! A Revolução Francesa foi um período de intensa agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país, e mais, amplamente em todo o continente europeu. A monarquia absolutista, que tinha governado a nação durante séculos, entrou em colapso em apenas 3 anos. A sociedade francesa passou por uma transformação épica, quando os privilégios feudais, aristocráticos e religiosos evaporaram-se sobre o ataque sustentado de grupos políticos radicais, das massas nas ruas e dos camponeses nas regiões rurais do país. Antigos ideais e tradições de hierarquias, monarcas, aristocratas e da Igreja Católica foram abruptamente derrubados pelos novos princípios de liberdade, fraternidade e igualdade.